Uma mulher comum, com mãos manchadas de púrpura, trabalhava às margens de um rio em Filipos. Mas por que Paulo, o apóstolo que mudou o mundo, parou tudo para falar com ela? Lídia não era rainha, nem profetisa, mas carregava um vazio que a fazia buscar algo maior. O que ela descobriu mudou não só sua vida, mas a história da Europa. E se uma simples tingidora de tecidos pudesse ser a chave para a fé cristã em um continente inteiro? Fique até o final, porque a história de Santa Lídia vai te chocar, inspirar e talvez despertar algo profundo em você. Era uma manhã tranquila em Filipos, por volta do ano 50 depois de Cristo. O sol brilhava sobre o rio Ganges, onde o aroma doce dos tecidos tingidos se misturava ao sal do mar próximo. Lídia, uma comerciante vinda de Tiatira, movia os panos com mãos calejadas, a tinta púrpura dançando na água como um reflexo do céu. Ela não era uma figura de destaque na cidade, mas seus tecidos, caros e cobiçados, vestiam nobres e reis. Ainda assim, havia um peso em seu coração, uma inquietação que nem o sucesso comercial podia pagar. Lídia era uma temente a Deus, alguém que admirava as escrituras judaicas, mas ainda não conhecia o Messias. Às margens daquele rio, ela se reunia com outras mulheres, suas vozes suaves misturando-se ao som da correnteza, enquanto buscavam respostas para perguntas que nem sabiam nomear. Imagine a cena: o murmúrio da água, o calor do sol na pele, o vazio de uma vida cheia de trabalho, mas faminta por propósito. Lídia tingia tecidos que brilhavam como joias, mas o que ela realmente queria era algo que iluminasse sua alma. Então, tudo mudou. Um homem chamado Paulo chegou a Filipos, guiado por uma visão divina. Ele não procurou os poderosos, não foi ao templo, ele foi ao rio. Por quê? Porque Deus já havia tocado o coração de Lídia. Quando Paulo falou de Jesus, o Messias crucificado e ressuscitado, suas palavras cortaram como uma lâmina afiada. Atos 16:14 diz: o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Não foi apenas uma mensagem, foi uma chama. Naquele instante, à beira do rio, Lídia sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ela foi batizada, junto com toda a sua casa, tornando-se a primeira cristã da Europa. Por que ela? Porque uma comerciante, uma estrangeira, uma mulher comum foi escolhida para esse papel? Vamos mais fundo. O roxo que Lídia tingia não era apenas uma cor, era um símbolo de realeza, de poder, de riqueza. Cada tecido que saía de suas mãos era um tesouro, mas após seu encontro com Paulo, aquele roxo ganhou um novo significado. Era a cor da fé, da transformação. Imagine Lídia emergindo das águas do batismo, a luz do sol refletindo em sua pele, o peso de anos de busca sendo lavado. Ela não era mais apenas uma tingidora, ela era uma pioneira, uma mulher destinada a mudar a história. Lídia abriu sua casa para Paulo e seus companheiros. Não era um simples gesto de cortesia. Sua casa se tornou o primeiro ponto de encontro cristão na Europa. Pense nisso. Em uma sociedade dominada por homens, uma mulher transformou seu lar em um santuário. Cada oração compartilhada ali, cada pão partido, cada conversa à luz de velas era uma semente plantada para algo maior. Mas esse caminho era perigoso. Filipos era uma cidade romana, orgulhosa, com templos pagãos e leis rígidas. Como cristã, Lídia arriscava tudo. Cada vez que abria suas portas, ela desafiava as autoridades. Cada vez que falava de Jesus, colocava em jogo sua reputação, seus negócios, talvez até sua vida. Você já imaginou o que ela sentia? Os olhares desconfiados no mercado, os sussurros sobre os estrangeiros que pregavam um novo Deus, o peso de ser diferente, de ser a primeira cristã. Mas Lídia não recuava. Algo queimava dentro dela, mais forte que o medo. Talvez ela se agarrasse às palavras de Paulo, ecoando Isaías 41:10. Não temas, pois estou contigo. Ela não apenas acreditava, ela agia. Sua riqueza, sua influência,
sua coragem sustentavam a missão de Paulo. Ela organizava, acolhia, liderava. Sua casa era um farol, atraindo os que buscavam sentido em um mundo caótico. Mas ser a primeira cristã da Europa não era só uma honra, era um fardo. Lídia enfrentava não apenas a desconfiança dos romanos, mas também o peso de ser uma mulher em um mundo que raramente ouvia mulheres. Imagine-a em sua loja, cercada por rolos de tecido púrpura, enquanto clientes entravam e saíam. Alguns a respeitavam, outros a julgavam, mas Lídia não se calava. Cada cliente que passava por sua porta ouvia uma palavra sobre o Evangelho. Cada tecido vendido financiava a missão. E nas noites silenciosas, quando o cansaço pesava, ela orava. Será que estou fazendo o suficiente? Será que minha fé resistirá? E Deus respondia, não com milagres grandiosos, mas com uma certeza silenciosa de que ela estava no caminho certo. A história de Lídia também é sobre conexões. Paulo não estava sozinho em Filipos. Ele trazia Silas, Timóteo, Lucas. Mas foi Lídia quem abriu as portas. Sua hospitalidade deu a Paulo a base para pregar. E a mensagem dele alcançou outros, como o carcereiro de Filipos, que se converteu com sua família após o milagre na prisão. Veja como a fé de uma mulher criou uma reação em cadeia. Um gesto simples, uma casa aberta, uma escolha corajosa. E o cristianismo começou a se espalhar como fogo. Lídia não era apenas uma convertida. Ela era uma fundadora, uma ponte para o Evangelho. A Bíblia não conta o que aconteceu com Lídia após a partida de Paulo, mas a tradição sugere que ela continuou liderando. Sua casa permaneceu um refúgio, um lugar onde os perseguidos encontravam paz, os famintos encontravam pão, os perdidos encontravam Deus. Filipos se tornou um centro cristão vibrante, e a carta de Paulo aos Filipenses, escrita anos depois, mostra o impacto duradouro daquela comunidade. Cada missionário que passou por sua casa, cada vida transformada, era um fio na tapeçaria que Lídia ajudou a tecer. Anos depois, imagine Lídia, já idosa, voltando ao rio onde tudo começou. O sol ainda brilha, a água ainda murmura, e ela sorri, sabendo que sua vida fez diferença. Ela não precisava de reconhecimento. Sua fé era sua coroa. A tradição cristã a venera como santa, não por milagres grandiosos, mas por sua fé prática. O teólogo Charles Spurgeon disse: "A fé que não age é uma fé morta." Lídia viveu isso. Ela não apenas acreditou, ela construiu. Ela não apenas ouviu, ela abriu portas. E hoje, quando olhamos para a Europa, com suas catedrais, suas igrejas, sua história cristã, podemos traçar uma linha até Lídia, uma mulher comum, com um ofício comum, mas com uma fé extraordinária. Ela nos ensina que a grandeza está nas escolhas do dia a dia. Um coração aberto pode mudar tudo. E você? O que está tingindo com sua vida? Suas habilidades, por mais simples que pareçam, podem ser o início de algo maior. Se essa história te tocou, se algo mexeu dentro de você, então esse vídeo precisava chegar até você. Comente abaixo. O que a história de Lídia te inspirou a fazer? Deixe um like e se inscreva no canal, mas só se você estiver pronto para ouvir mais histórias que vão transformar sua vida.